você vai fazer a segunda fase do exame de ordem em Direito Empresarial? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar as peças mais cobradas para você praticar e ainda vou te dar a estrutura prática de cada uma dessas peças mais cobradas, certo? E no final, dicas eficientes de estudo. Eu sou a Cris, sou advogada e administradora judicial. E o meu objetivo é te ajudar a passar na segunda fase do exame de ordem, te dando dicas eficientes e valiosas de estudo, sem juridiquês e sem complicação, para você pegar logo sua carteirinha e ser feliz, certo? Então pega papel, caneta e seu vade-mecum e vem comigo. Pessoal, eu fiz um apanhado aqui de todas as provas que caíram desde o 20º exame, que foi lá em 2016. E por que essa data? Porque foi quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que ele acaba repercutindo em todas as disciplinas. Por isso que eu escolhi essa data, certo? E eu vou te mostrar aqui as peças que foram cobradas. Vamos lá? Eu não vou ler todas, mas você consegue ver aí. Ação renovatória, ação monitória, ação de dissolução parcial de sociedade, embargos à execução, ação de cobrança, ação de execução de título judicial, enfim, você está vendo aí? Se você quiser, você para o vídeo e dá uma olhada. Você nem precisa copiar, tá? Para te ajudar, eu vou deixar o PDF desse vídeo aqui no link da descrição. E para me ajudar, e aí, em troca, você me ajuda também dando um like e compartilhando com seus amigos, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai levar para mais pessoas. Combinado? Então já dá logo seu like aí. Eu montei o gráfico, que eu acho que fica mais fácil de ver, e eu quero que você tenha atenção aqui nas peças mais cobradas, certo? Olha só. Petição inicial de ação de execução de título extrajudicial, 4 vezes foram cobrado. Embargo de terceiro, 2 vezes. Dissolução de sociedade, 3 vezes, agravo de instrumento, 2 vezes e ação renovatória, 2 vezes. Então, o que eu quero te mostrar aqui e vou te mostrar a estrutura de cada uma dessas peças aqui mais cobradas. A petição inicial, que é a peça mais cobrada em todas as disciplinas, é assim a campeã de audiência. Que é, no caso nosso aqui, que é direito empresarial, é a ação de cobrança de título extrajudicial. Depois a gente tem uma petição inicial de dissolução parcial de sociedade, e aí eu vou te dar a dica do peguinha, tá? Embargo de terceiro e recurso de agravo de instrumento. Vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho. A estrutura básica de uma petição inicial, que é que eu vou executar um título extrajudicial, ela está lá no artigo 319 com o artigo 784. Eu quero que você tenha em mente que a execução de um título executivo judicial é diferente da execução de um título extrajudicial, que é o nosso caso aqui da prova. É o nosso caso aqui, que é o mais cobrado, né? Na disciplina de Direito Empresarial. O título executivo judicial, ele vai ser cobrado no cumprimento de sentença. O título extrajudicial, ele vai ser cobrado num processo de execução. Ah, mas aí como é que eu vou saber quais são os títulos extrajudiciais? Você vai lá no artigo 784 do Código de Processo Civil e ele vai te dar uma relação de quais são os títulos executivos extrajudiciais, porque o procedimento é diferente. Nesse caso, você já entra ali e já pede para ele pagar o título. Não tem todo aquele trabalho do processo de conhecimento para saber quem tem razão, quem não tem. Não, aqui você já tem o título, já está certo, certeza, liquidez, lembra? E aí você já pede para a pessoa, para o devedor te pagar. E mostra, lógico, né? Você precisa juntar esse título executivo. Enfim, deixa eu baixar aqui para ficar mais fácil para você ver. Então, vamos lá. A estrutura básica dessa petição inicial, ela vai ser endereçamento, a qualificação das partes, do autor, do réu, os fatos, onde você vai fazer um breve resumo do enunciado da questão, sem inventar informação, certo? Dos fundamentos jurídicos, você vai citar ali os artigos pertinentes. Agora, lembrando, você não pode copiar o texto que está na lei. Você vai pegar o texto, vai reescrever com as suas palavras e aí você coloca ali na peça, certo?
Vai pedir a tutela provisória se o enunciado da questão te pedir, lembrando, né, de colocar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa parte dos pedidos é muito importante você ficar atento. Você tem que pedir a citação do réu, a concessão de tutela provisória, se for o caso, a procedência dos pedidos, não se pede procedência da ação, tá? É procedência dos pedidos, a juntada do título executivo extrajudicial, a produção de provas e condenação em custas e honorários sucumbenciais. Depois, não pode esquecer do valor da causa, que normalmente é o valor do título, desse título executivo, e o fechamento da peça. Então, como você vê aqui, ele é tranquilo. O que que você precisa focar? Onde eu coloquei em vermelho é onde está a atribuição de maior carga de pontos. Como você sabe, a prova da segunda fase, ela tem duas partes. Eu tenho uma peça processual que vale 5 pontos e 4 questões discursivas. Juntando tudo, dá 10. Para você passar, você precisa tirar pelo menos 6. A sua peça prática profissional, cada tópicozinho desse que eu coloquei, ele tem uma pontuação. Endereçamento, normalmente a pontuação ali é 1/10. Qualificação das partes, né? Autor 1/10, réu 1/10. Onde que está a maior carga? É na fundamentação jurídica, que sobe ali, ela vai para 5, 6, 7 décimos, você citando o artigo certinho. Os pedidos também têm uma carga altíssima de pontuação, por isso que eu coloquei, e quando é o caso de tutela provisória, também. Então, é interessante você ficar atento nisso aqui, certo? Coloquei aqui do lado os exemplos de títulos executivos, mas como eu te falei, você vai lá no 784 e dá uma olhadinha, tá? Coloquei aqui também uma novidade, né? Esses títulos executivos que são assinados de forma digital, eles dispensam testemunha. Uma lei nova. Vamos lá. Então, a estrutura básica agora de uma petição inicial de dissolução de sociedade. E o que eu quero que você fique atento aqui. Aqui no caso, eu estou te trazendo a estrutura básica do que foi mais cobrado empresarial, é a ação de dissolução de sociedade, que aí é pelo procedimento comum. O que você precisa estar atento, que é inclusive um peguinha da banca, quando é dissolução parcial de sociedade, aí é pelo procedimento especial, que vai lá no artigo 599 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso, quando é dissolução da sociedade como um todo, aí é o procedimento comum, certo? Então, fica atento nesse peguinho aí. A estrutura básica, né, da inicial está lá no 319, endereçamento, qualificação das partes, do autor, do réu, os fatos, os fundamentos jurídicos, como a gente falou na prova, na estrutura acima, né? A tutela provisória, dos pedidos também, mesma coisa. Você vai pedir para citar o réu, vai pedir a concessão de tutela provisória para tal coisa, né? Você tem que especificar a procedência dos pedidos, a produção de provas, a condenação em custas e honorários sucumbenciais, a opção ou não pela realização de audiência de conciliação. Isso aí está no código, tá? Ali na parte do artigo 319, ele pede como requisito que o autor, né, que ele faça a sua opção se ele quer ou não audiência de conciliação, o valor da causa e o fechamento, local, data, advogado e a sua inscrição, certo? Lembrando que você não vai assinar a prova com seu nome, você vai colocar advogado, 3 pontinhos. Bora lá. A próxima estrutura que eu quero te mostrar, também ela é muito parecida com a petição com a petição inicial, que é essa embargo de terceiro, né? Essa peça embargo de terceiro, na realidade, ela é até uma ação autônoma, por isso que ela vai seguir ali os requisitos da petição inicial. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Para quem não lembra, né, embargos de terceiro é aquela peça que ela vai ser interposta, ela vai ser apresentada por uma pessoa que teve o seu bem restrito de forma indevida. Ele nem faz parte do processo, né? Ele é um terceiro, ele não é autor, não é réu, não é nada. Ele nem faz parte do processo e teve o seu bem atingido por uma penhora, alguma coisa, uma restrição judicial. E aí ele vai pedir para que seja retirada, logicamente, tá? Por isso que vai ter alguns requisitos especiais nessa prova. Então, fique atento aqui. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui.
Endereçamento, a distribuição por dependência, qual processo? Ele vai ser, você vai pedir a distribuição por dependência ao processo naquele onde está a decisão que está tornando o seu bem constrito, né? Então, tem uma constrição sobre o seu bem, qual foi o juízo que deu? Então, eu vou direcionar para esse juízo, combinado? Qualificação das partes, você vai colocar autor ou embargante, réu ou embargado. Eu preciso demonstrar a tempestividade, a minha legitimidade como terceiro, dos fatos, vou colocar ali o enunciado da questão, os fundamentos jurídicos também, como eu falei, você vai lá no Vademecum, pega o artigo, reescreve com as suas palavras e coloca ali, tá? Se você não lembra onde é que está embargo de terceiro, o que que fala, vai no índice remissivo do seu Vademecum, procura pela palavra que você quer e ele vai te dar certinho qual é a lei, qual é o artigo. É assim, é maravilhoso. Você tem que aprender a trabalhar com o Vademecum. Ele vai te dar tempo, agilidade e outra coisa, ele vai te dar ali o Google da prova, sabe? Você não está sabendo qual é o tema, você vai lá, pega que ele já te dá. Outro tópico que tem nessa peça, né? Tutela provisória, se for o caso, e os pedidos. Lembrando, eu vou pedir a distribuição por dependência, a citação do embargado, uma concessão de tutela provisória, se for o caso, a suspensão liminar da constrição, com uma manutenção provisória da posse, a procedência dos pedidos para determinar o cancelamento dessa constrição judicial, por exemplo, dessa penhora, do arresto, enfim, do que foi, a produção de provas. Peço também a condenação em custas e honorários sucurbiciais, o valor da causa, local e o fechamento da peça, né? Local, data, advogado e assinatura. Então, foco aqui. O que você tem que prestar atenção nessa peça aqui, que é o embargo de terceiro? Tempestividade, legitimidade. Foco nos enunciados, nos fundamentos jurídicos que você vai colocar e nos pedidos. Tudo que está aqui, os quadradinhos vermelhos, é onde está a maior carga de pontuação da sua prova, certo? Agora, eu quero te mostrar uma peça também que é super cobrada em todas as disciplinas, né? Que é a estrutura do agravo de instrumento. Para quem não lembra, o agravo de instrumento, ele é um recurso que eu vou interpor contra decisões interlocutórias, que são aquelas decisões que são dadas ao longo de um processo. Quando a decisão é aquela final, que ela vai colocar fim ao processo, ela chama sentença. Aí o recurso é outro, é a apelação, certo? Agora, só lembrando uma coisa aqui. O agravo de instrumento, ele cabe contra essas decisões que são dadas ao longo do processo, né? Das decisões interlocutórias. Agora, não são todas as interlocutórias que eu vou utilizar o agravo. Vai ter casos que eu vou utilizar, vou recorrer em preliminar de apelação. E aí, como é que eu vou saber, Cris? Você vai lá no artigo 1015 e aí ele vai te dar quais são as hipóteses de agravo de instrumento. Tá fácil, né? Vamos lá. Endereçamento. Como agravo, eu vou interpor ele, eu quero que ele seja julgado pelo tribunal, né, pelo órgão competente, então eu já vou endereçar ele direto para o órgão competente. Por isso está aqui o meu endereçamento. Como eu ainda não tenho um relator, né, não foi ainda sorteado o relator, então eu vou endereçar ao presidente, vai ser sorteado e aí sim cai no relator. E aí os próximos recursos vão ser endereçados a esse relator, certo? Qualificação das partes, agravante, agravado. Esse tópico aqui é super importante. Você precisa demonstrar os pressupostos de admissibilidade. Todos os recursos eu preciso demonstrar os pressupostos de admissibilidades recursais. Cabimento, tempestividade, interesse, preparo, enfim, eu tenho que demonstrar. Vai estar lá no enunciado da sua questão. No caso, os recursos, né? A maioria, tirando ali embargos de declaração, a tempestividade, né, o prazo é de 15 dias, certo? Eu preciso demonstrar que é o caso de interpor o meu agravo de instrumento, que é o cabimento, né? O nome e o endereço dos advogados, das peças obrigatórias, isso tudo aqui é uma exigência que está lá no agravo de instrumento, certo? Está lá no Código de Processo Civil. Da síntese dos fatos da decisão agravada, esse tópico você vai lá no enunciado da questão, vai fazer um breve resuminho, sem inventar informação, e coloca aqui. As razões da reforma, né, a minha fundamentação jurídica, vou lá, pego os artigos, escrevo com as minhas palavras e coloco por que eu quero que essa decisão interlocutória seja reformada.
Vou pedir também o efeito suspensivo, se for o caso, né, demonstrando a probabilidade de êxito do meu recurso e o risco de um dano grave ou de difícil reparação. Vou fazer os meus pedidos também. Esse tópico dos pedidos é mega importante. Primeira coisa, eu vou pedir que o meu recurso seja conhecido, ele seja admitido. Ou seja, olha, magistrados, né, desembargadores, reconheçam que eu cumpri ali todos os meus pressupostos recursais. O recurso é cabível, está dentro do prazo, né, é tempestivo, porque se não for reconhecido, ele não vai ser nem julgado mérito. Então, são etapas, né? Primeiro, precisa reconhecer que foi feito no prazo, que os pressupostos recursais estão certinhos, está tudo certo, aí sim vai para o mérito. Peço a intimação do agravado para apresentar as contrarrazões, atribuição de efeito suspensivo, se for o caso, a juntada do comprovante de preparo recursal, que é a guia, a juntada das peças obrigatórias e facultativas e o provimento total do meu recurso para reformar ou anular a decisão. O provimento, aí a gente trata do mérito. E o fechamento da sua peça. Então, vocês viram que não é difícil. A parte mais difícil já foi. Você ficou 5 anos na faculdade, fez a primeira fase do exame de ordem, que é aquele monte de matéria, 80 questões, enfim, uma loucura, né? Agora você está na parte mais fácil e, na realidade, é a parte mais gostosa. Essa disciplina foi você que escolheu. Você escolheu empresarial? Ótimo. Escolheu civil, penal? Não importa. Agora, essas peças é o que vai chegar mais perto ao dia a dia de quem trabalha com isso. Então, se você quer ser advogado, promotor, defensor, juiz, não importa. O seu dia a dia vai ser com peças processuais. Então, aproveite o seu estudo para a OAB para ir se familiarizando com as peças. Lógico, o ideal seria você praticar todas as peças. Mas se você não tem tempo, porque estuda, faz estágio, enfim, ai, Cris, eu não dou conta, então faz pelo menos essas peças que eu te mostrei agora, as que são mais cobradas, porque a chance de cair é muito grande. E aí você otimiza seu tempo, certo? É importante também você organizar uma agenda de estudos, separa um local que seja organizado, com horário certinho, o tempo que você vai fazer, porque quando você organiza por fora, você se compromete, você vai ver tudo começa a acontecer. Você se comprometeu a fazer, você vai ver o seu próprio cérebro vai começar a absorver mais, você vai começar a tomar gosto a praticar as peças. Eu vou deixar um link aqui na descrição de um cronograma intensivo de estudos que a gente tem de 30 dias, que ele está atrelado ao nosso e-book Caminhos da Aprovação, que é um guia definitivo de estudos. Outra coisa interessante para você que está estudando é estudar também com materiais direcionados para a sua prova. Por exemplo, eu tenho um livro que eu gosto muito para direito empresarial, que ele tem uma linguagem super fácil, assim, super didática e direta, que é até do professor Enedino, que é o livro Direito Empresarial Esquematizado, que é ali daquela coleção Pedro Lenza. E o professor Enedido, ele tem uma didática fantástica. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você se interessar, tá? Ele vai te ajudar não só na peça prática, mas também ali nas questões discursivas. Outra dica que eu quero te dar é use e abuse do seu vade-mecum. Na hora da prova, ele vai ser a sua salvação. Você não sabe um tema, não sabe onde que está o artigo? Vai lá no índice remissivo, procura e ele vai te dar o artigo, a página vai te dar tudo certinho. Então, durante a sua prática, vá fazendo junto com o vade-mecum, assim você vai ganhando agilidade, certo? Entenda como é que funciona os critérios de aprovação da sua prova. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso. Preste atenção em erros bobos que você não pode cometer, como, por exemplo, assinar a prova com seu nome. Você acaba zerando a sua prova, né? Ou pegar simplesmente o artigo da lei cru e seco, né? Do jeito que tá e colocar ali na sua prova também. Não vai dar certo, não vai ser pontuado, tá? Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala os 8 erros bobos que você não pode cometer na hora da prova. E pratique, é muito importante a prática, assim você vai ganhando agilidade e vai pegar gosto também, eu tenho certeza. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu peço que você dê o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai mandar para mais pessoas. E compartilhe também com seus amigos que estão na mesma jornada que você, certo? Eu te vejo no próximo vídeo.